Estamos aqui começando o terceiro episódio do Pode Consignar. Eu sou Rafael Bacelar, como vocês sabem. Esse episódio demorou um pouco, mas muitos pedidos e a gente está de volta. E eu sou a Pâmela Bacelar e pela primeira vez nós estamos recebendo um casal de correspondentes bancários que atuam no Maranhão e residem aqui na capital. Podem se apresentar, Joyce e Rodrigo. Eu me chamo Joyce Coelho, sou diretora comercial da LC Promotora. Sou Rodrigo Lamar, diretor administrativo da LC Promotora. A LC, a gente comentou, foi até uma pergunta que eu fiz para vocês assim no início, né? Eu disse, meu Deus, LC, o que significa LC, né? E vocês me explicaram, acho que talvez até uma dúvida de muita gente, o que significa o L e o C do LC Promotora. Lamar e Coelho. Lamar e Coelho, a gente já vê aí que existe uma parceria muito grande, né? Dá assim... Conta um pouco pra gente como que iniciou essa trajetória de vocês, o que fez vocês sair que não, eu quero estar no consignado, eu quero entrar no consignado. Afinal de contas, são 12 anos dentro do mercado, um mercado que é muito disputado, né? Que tem várias nuances e a gente queria entender um pouco mais e trazer isso pro público de como que foi a origem, que fez bater mais forte o coração de vocês para entrar no consignado. Então, na realidade... Foi um sonho do Rodrigo, né, em ter o próprio negócio. E, na verdade, Então, na verdade foi um sonho. Já quis apoiar no início, assim, né? Eu tô aqui no meu momento de paquera, de encontrar o amor da minha vida, então eu vou conseguir, porque o que a gente vê é isso, né? Vocês fizeram uma união lá no passado, que essa união não só foi um negócio, né? Ela virou uma vida, né? Vocês hoje, no início da nossa conversa aqui, a Joyce, antes de começar a gravar, eu falei assim, a gente vai entrevistar 2. Ela falou, não, a gente é um apenas, né? E daí nasceu um negócio. Isso. E aí eu entendi que a Joyce foi lá e vamos dar o pontapé inicial nesse sonho. Como que aconteceu? Então, aí, nosso segundo encontro, ele comentou que tinha vontade de ter o próprio negócio. E aí eu falei assim, bora botar. Aí ele olhou assim, tá bom, vamos botar. Só que aí eu pensei que, de repente, ali foi só uma brincadeira, né? E aí, depois do segundo encontro, ele começou a ir lá em casa, começou a frequentar, né? Aí ele, e aí, vamos mesmo botar? E eu falei assim... É mesmo pra botar? Real. É real? Tu queres? Eu quero. Falei, então tá, vamos botar. Só que eu estava trabalhando, né, em um correspondente na época. E aí eu resolvi sair de lá, né? Tu já tinha essa experiência do segmento? Já, na verdade, eu já tinha trabalhado em bancos, né? Comecei, na verdade, a vida do consignado como consultora de vendas, né, no Banco Real. Aí depois do Banco Real fui para o Banco Votorantim e depois do Banco Votorantim eu recebi o convite para gerenciar uma loja de crédito consignado, né? E aí foi que eu comecei a ter, na verdade, todo o conhecimento mais aprofundado do crédito consignado. Então eu conheci o processo do início, meio e fim, da prospecção, à digitação, ao acompanhamento. E aí foi que eu realmente conheci a fundo, né, o consignado. E depois que eu resolvi sair, a gente começou a procurar um ponto, né? E a gente achou um pontinho lá na Coab. Isso em São Luís? Aqui em São Luís. Aí eu achei um pontinho lá na Coab e aí eu comecei. Mas a gente começou, ainda não foi atendendo parceiro, foi o cliente mesmo, né? O tomador do crédito, né? Isso, venda própria. E aí comecei, né, ficar ligando para os clientes, só que o Rodrigo, ele ainda não estava junto comigo, porque ele estava trabalhando ainda, né? E era fora do consignado, não tinha essa experiência, a vivência do Não consignado. tinha nada, não sabia nada. Só tinha coragem. O que é muito importante para iniciar Eu um acho que negócio, talvez né? seja um dos atributos principais, uma característica de empresário, né? Você precisa ter coragem para dar o pontapé inicial. E eu acho que, assim, do início de vocês, o que marca logo é essa coragem, né? A coragem de, em pouco tempo que vocês conheciam,
já decidirem abrir um negócio junto. Isso. A Joyce, que já estava numa empresa, né? Eu saio, a gente abre aqui o negócio e acreditar, né? Foi. É uma história realmente bem interessante. E de início já foi desafiador, né? Porque, assim, a gente tomar uma decisão dessa, né? De, larga aí, bora tocar o negócio, bora já conseguir o ponto, vai lá pra dentro, é o tempo que eu me ajeito aqui, que você se ajeita aí, eu saio do onde eu estou pra gente se unir, né? Então, realmente, aí já foi bem desafiador, né? Desde o início, né? E como você falou, a coragem, né? De ter essa coragem, né? De arriscar, né? Então... Sem dúvida nenhuma. E eu lembro que eu conversei com vocês uma vez e que foi até algo que me chamou a atenção, que vocês tinham assim, eu não quero oferecer o crédito para a pessoa com a ideia de que eu vou endividar aquela pessoa. Sim. Né? Então me marcou isso no que vocês trouxeram, porque vocês, no momento que decidiram entrar, pensaram, não, a minha ideia não é que eu estou endividando, o meu propósito é que eu consigo trazer um crédito para aquele cliente, que na realidade é o crédito mais barato do mercado. Então eu consigo possibilitar a criação de sonhos, né? Foi essa palavra que vocês me deram na nossa conversa prévia. Pode falar um pouco, Joyce. Quando eu conheci o Rodrigo, a religião dele fala bastante sobre, quer dizer, a nossa religião, porque eu acabei entrando também, né? E aí, na época, eu ainda não conhecia a fundo, mas a religião dele sempre apostou não. Nos propósitos, né? O que a pessoa tinha com na verdade, eles sempre falam sobre tornar o nosso próximo feliz, né? Então, ele tinha muito essa preocupação de, meu Deus, será que eu ficar fazendo empréstimos, eu não vou estar deixando as pessoas infelizes porque elas estão ali fazendo empréstimo, vão estar se endividando. E eu falei para ele, não, Rodrigo, não pensa dessa forma. O crédito consignado hoje é um dos créditos mais baratos que temos aqui no mercado, né? Continua sendo. E continua sendo. Então, muita gente gostaria de ter essa possibilidade de tomar o crédito consignado com essa taxa. Então, vamos fazer assim, sempre que a gente for ofertar o crédito, sempre está perguntando para que ele quer, né? Sim. Então, para não ter que adquirir um crédito apenas por, né, pegar e ficar ali gastando dinheiro, não. Então, e assim foi, na verdade, sempre a gente, quando estava prospectando, na verdade, caso era eu, e sempre ficava perguntando, mas então, para que você tem, né, tem um crédito aqui disponível e tal, mas você não tem interesse em reformar a sua casa ou fazer algum investimento? Aí a gente, na verdade, escutava um pouco ele, aí a gente conseguia introduzir ali, né? Então, olha, que excelente escolha, então você vai reformar. E teve vários cases, assim, de sucesso pra gente que ficaram, assim, gravados, né? Pessoas que pegaram crédito para colocar um poço para a comunidade. Teve casos em que eu me lembro de um cliente que ele queria o crédito para fazer uma padaria. Então, tudo isso aí fazia a gente entender, olha que legal. Tô no caminho certo, né? Assim, eu não vou contra aqui os meus princípios, que esse é o que vocês pensavam. Eu também acho super incrível isso que o Rafael falou, me marcou muito também. Essa preocupação não só de você seguir um sonho seu a qualquer jeito, né? Mas seguir um sonho também realizando sonhos de outras pessoas, né? Eu acho que fica mais leve, né? Quando você faz isso. Eu, inclusive, tenho uma frase, né? Que eu até trouxe novamente, porque ela fala justamente isso, que o sucesso, né, o segredo da vida não é o quanto você ganha, mas a diferença que você faz na vida das pessoas. E eu acho que tudo na nossa vida, quando a gente faz com essa visão, é diferente, né? Tem outro significado. Você se sente realmente agradecido, né? Isso. Porque a gente tem essa percepção, né? Quando a gente ajuda o outro, a gente sente uma felicidade até maior do que quando a gente é ajudado, né? E eu acho muito interessante isso fazer parte da história de vocês como ponto inicial. Não só querer abrir um negócio, né? Mas querer ajudar as pessoas a também realizarem os propósitos dela, né? Os sonhos. Vocês estão de parabéns. Eu acho isso super legal. Aí vocês contaram aqui pra gente que vocês alugaram um ponto e iniciaram para iniciar esse negócio. E aí depois disso, como que foi essa... Assim, vou
prospectar, eu entendi que o primeiro momento era parceiros comerciais, não era o primeiro momento, na realidade, eram clientes, né? Você era o tomador final. E qual foi a estratégia, o que vocês utilizaram nessa primeira etapa da LC? Na verdade... Eu sei que nessa mesa aqui tem um insight sobre esse... sobre essa experiência que vocês criaram, né? Sim. Mas, na verdade, eu até quero contar uma situação que eu sempre conto para várias pessoas. Tem várias pessoas que chegam e perguntam, mas Joyce, como foi, assim, que iniciou e tal? Eu sempre conto. Falei, gente, foi assim, eu sabia do consignado, o Rodrigo ainda não sabia, mas eu cheguei e falei, Rodrigo, olha, você precisa aprender. Vamos aprender o consignado que você precisa me ajudar, né? E aí eu ligando, depois que ele saiu da empresa onde ele estava, e ele ficava lá, às vezes, lá no escritório... E teve um dia que eu falei assim, ei, Rodrigo, bora me ajuda. Bora, vou me ajudar aqui. Queria montar um negócio, tá montado. Então, ainda falei assim, você não queria um negócio, então vamos embora correr. Aí ele falou, e o que é pra eu fazer? Você vai panfletar. Você vai panfletar. Panfletar, uma grande experiência. Vai panfletar. Bora, pega o panfleto e vai pra rua e vai prospectar cliente. Porque naquela época não é como hoje, né? Tinha que ser presencialmente. Joyce já mostrou que a veia dela era comercial. Isso. Vamos prospectar. E aí eu falei, vai panfletar. E ele, tá bom. Pegou os panfletos, foi panfletar. Acho que isso era 10 horas, 11 horas, por aí. Por aí. O sol tava bem quente. Rachando. Na lua. E aí ele foi, eu disse, não, você vai contar essa parte aí, viu? Aí conta... Sim, então Essa experiência da foi marcante, né? Isso foi bem no início da operação. Foi, logo no início, né? E foi, assim, cliente, né? B2C. E aí eu fui, né? Peguei os panfletos e fui. Só que aí, em determinado momento, eu panfletando, eu parei, né? Fiz todas as panfletagens, né? E fui em direção à loja. Na frente da loja tinha uma praça, né? E aí eu sentei literalmente no banco da praça e fiquei lá, assim, meu Deus, fiquei refletindo, né? Meu Deus, o que eu fiz? Eu saí de uma grande empresa, né? Que eu trabalhava na parte administrativa de uma grande empresa aqui de São Luís, né? Uma multinacional. E aí eu fiquei assim, parado mesmo, literalmente parado e refletindo na minha vida se eu tinha tomado a decisão certa. Né? Foi aí que eu vou voltar lá para a empresa, né? Lá para a loja. Aí eu chegando lá na loja, aí foi que ela me viu todo triste, né? Aí ela, o que foi que aconteceu, né? Aí eu fui falar para ela, relatei o que havia acontecido. Aí ela, não, é assim mesmo, aí me incentivou, né? Falei, não, não é assim não, tá pensando que é fácil? Não é fácil não, mas é daqui que a gente vai conseguir colher os frutos, então a gente tem que prospectar, é assim mesmo. E aí, assim, eu me lembro muito bem porque foi muito engraçado nesse dia. E o legal, assim, dessa situação de casal, né, que a gente também vive muito isso, da motivação um do outro, né? Sim. Porque quando você constrói e quando você inicia um projeto e durante toda uma trajetória como essa, você não tá o tempo inteiro motivado, né? Ai, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Então vão existir aqueles momentos que a Joyce motiva o Rodrigo, existe o momento que o Rodrigo motiva a Joyce. Nesse momento vocês já tinham uma relação? Assim, ou era... Você acredita que a gente ainda tava namorando? Nessa época vocês já namoravam? Não eram casados, mas já eram namorados. Isso. Já eram namorados. E aí, começou, né? A gente continuou fazendo essas prospecções e tal. E aí, gente, não demorou 3 meses, né? E aí eu engravidei, né, da minha filha. Acho que com 3 meses só de namoro. Foi um grande desafio. Sim. 3 meses. E eu confesso que eu fiquei um pouco desesperada. Porque, na verdade, mesmo. eu não tinha caixa ainda, tava começando. Montando. Eu acho que ele tu saiu, né? Da empresa. Sim, saí. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Né? Só que, na verdade, a gente tira forças, né? A gente não sabe da onde, mas tira, assim. E aí... eu falei pra ele assim, Rodrigo, o telemarketing tá um pouco, assim, tá um pouco difícil, a gente vai ter que buscar outros meios de prospectar. Aí foi quando eu falei assim pra ele, olha, vamos prospectar na Assembleia Legislativa do Maranhão. Aí ele, tá, vamos. Eu falei, só tem um problema, que lá tem uma corretora que ela já trabalha há muitos anos lá. E o pessoal lá é super fiel a ela. Aí eu falei, a gente tem um grande desafio pela frente.
Aí ele falou assim, vamos. Ele falou assim, mas que tal a gente confeccionar umas mini banas, que também é chamada Flor de Luz, que é também proveniente da nossa igreja, né? E aí, nesse dia nós fizemos em torno de 50. Aí a gente levou assim nas caixinhas as flores, né? E no outro dia a gente foi pra lá. Fechamos a loja, pegamos panfletos, fechamos a loja e seguimos. E aí, quando chegou lá, nessa época era bem fácil, assim, de entrar, a gente conseguia entrar bem tranquilo, falou com os guardas, eles deixaram a gente entrar. E aí, a gente começou a entrar nas salas, bater nas salas e desejar bom dia e tal. Aí o pessoal, bom dia, e eu apenas entreguei, a gente começou a entregar as flores. Não falamos nada. Só que eles mesmos começaram, vocês são da onde? Eu falei, não, eu sou correspondente bancário. E a gente andava tudo certinho, de fardinha, sempre foi tudo muito organizado. Ele, desde pequenininha, sempre foi muito organizado. De crachá, de fardinha, todo mundo arrumadinho. Não somos correspondente bancário, eu tô aqui pra oferecer um crédito, caso vocês, né, se tenham interesse. Aí só que a gente foi deixando as flores e os panfletos. E aí eu falei, seja o que Deus quiser, vamos embora. E aí com isso, na verdade, começou a ter as ligações. Começaram a ligar, perguntar, pedir, fazer simulações. A gente teve que voltar novamente lá. Voltamos, aí começou a sair o primeiro contrato. Desse primeiro contrato começou a vir outros. Só que aí a gente não parou, a gente começou a confeccionar ainda mais flor de luz, levamos bastante. E aí a gente conseguiu, assim, fechar muitos contratos mesmo, muitos mesmo. E aí foi até interessante que Deus abençoou bastante a gente conseguiu uma boa venda. E eu me lembro que na situação do desespero, eu falei, meu Deus, é maravilhoso. Te mostrando que na realidade ele tinha uma saída, no caso da gravidez inesperada, né? Que vocês não precisavam se preocupar, foi mais ou menos isso. Para quem tá assistindo a gente, isso que ela confeccionava, eles confeccionavam, a flor de luz são essas flores aqui. Para vocês verem a delicadeza. E assim, empiricamente eles fizeram um processo de marketing, né? Para trazer para aquele cliente, chamar, cativar, trazer uma experiência nova, né? Para o cliente chamar atenção sem ali se vender naquele momento, né? A ideia principal era criar uma conexão. Que hoje é um dos pilares da venda, né? Você criar encantamento e conexão com o cliente. Vocês fizeram isso, né? Com certeza teve um dedinho de Deus aí, né? Para ajudar nesse momento. Principalmente no início, né? Que você tem já essa insegurança de estar iniciando um novo negócio. Todo mundo que é empresário no Brasil sabe que a gente não vive num país dos mais fáceis, cargas de impostos altíssimas, a dificuldade realmente, eu digo que o empresário no Brasil, ele não mata um leão por dia, ele mata vários por dia, em função realmente da dificuldade de se empreender dentro do Brasil. Mas vocês estão realmente super de parabéns com relação a essa primeira atitude que vocês tiveram dentro do negócio, porque já mostra que vocês vieram com esse diferencial realmente, né? De se preocupar primeiro com o cliente, entender a necessidade dele e trazer um encantamento como uma marca de diferencial da LC Promotora. E também o que ela relatou, que eu acho interessante, que desde o nosso primeiro contato eu tive essa impressão da organização de vocês. Né? Eu sempre comentava com o Rafael. E aí a gente está sabendo que, na verdade, sempre foi assim, né? Porque você pensar que você está no início e analisar que ali naquele momento a tua apresentação, o teu crachá, a tua identificação vai ser um diferencial no momento que tu tiver o contato com o teu cliente, é muito interessante, né? Vocês já tinham esse perfil que foi sendo aprimorado, né? E está como hoje. Eles já seguiam uma regra, né? Antes, que hoje é obrigatória dentro do consignado, né? Que na realidade, antes no consignado, era muito flexível, na realidade, né? Não se existia um padrão. Aí veio a autorregulação que trouxe esse padrão, mas vocês já tinham essa cultura interna de organização, né? E pensar que, tipo, a gente tá falando aqui de 12 anos atrás, né? Não, a gente sabe que o segmento... sabe muito a gente sabe que há 12 anos atrás, nesse segmento, não tinha essa preocupação de organização, né? Essa preocupação de se apresentar bem, essa preocupação com o consumidor, além das vendas, né? Então, é muito interessante mesmo essa história de vocês e esse interesse nesse propósito, né? Em encantamento, em experiências. Muito legal.
Aí, evoluindo aqui a nossa conversa e acompanhando também a evolução da própria LC, eu queria que vocês contassem assim um pouco pra gente como que foi a migração. Eu tô aqui focado numa venda B2C ao cliente final, e aí eu começo a ver um cenário diferente e vou entrar para atender os parceiros comerciais, né? Que seria aí o B2B. Como que isso iniciou na vida da LC Promotora? Iniciou quando eu tinha uma amiga que ela já trabalhava com consignado e vendia para outra empresa, né? E aí, conversando com ela uma vez, ela falou: Joyce, por que você não começa a atender parceiros? Eu falei: não tenho condições de atender parceiro, né? Porque, na verdade, meu propósito é o cliente mesmo. Aí ela falou: não, tenta, vamos começa por mim. Ela ainda falou assim: começa por mim. Eu falei: tá bom, então vamos começar, né? Aí falei pra ela: mas tem que ter paciência, porque eu preciso ver se realmente eu vou conseguir atender suas necessidades. Ela falou: não, tranquilo, né? E ela era lá de Santa Inês, né? Comecei a atender ela e ela começou a gostar. Ela falou: mulher, tá dando certo, eu tô gostando, eu tô conseguindo atender meus clientes mais rápido, as propostas estão pagando rápido. Aí eu falei: Ela tá já bom. era corretora lá Já. em Santa Inês, mas aí vocês fizeram uma parceria. Foi tua primeira parceira. Foi minha primeira parceira, exatamente. E aí ela falou assim: Joyce, eu falei de ti pra uma amiga minha. Aí eu falei assim: não, mulher, não faz isso não, porque eu não sei se eu vou conseguir. Ela falou: não, vamos, vai dar certo. Aí ela me indicou a segunda parceira, também lá de Santa Inês. Só que assim, não demorou muito. Infelizmente, ela veio a falecer, porque ela estava grávida, ela teve umas complicações, ela veio falecer. Mas ela foi um presente de Deus, porque, na verdade, ela que começou tudo. Sim, ela te deu uma direção ali, né? Ela me incentivou. E aí, essa segunda parceira que ela me indicou, que inclusive é minha amiga até hoje, não tá mais vendendo consignado, mas é minha amiga até hoje. E ela também fez a mesma coisa, começou a indicar. Aí eu falei para o fulano, aí eu falei para o cicrano, eu falei, meu Deus. Aí começou. E nessa época eram só vocês dois, Só né? E a nós gente que é do dois. consignado sabe que tem que ter uma estrutura operacional, né? Não Sim. tem. Isso. E aí, como que vocês foram modificando internamente para conseguir se adequar a essa necessidade de atender o parceiro? Assim, eu comecei a atender 3, 4, 5, até aí eu conseguia atender, né? Aí eu comecei a ficar indo lá em Santa Inês. Comecei a ir de ônibus. E nisso, ela falou assim: Joyce, eu vou começar a te levar em todos os parceiros que eu conheço aqui de Santa Inês. Olha só o que ela fez. Essa segunda pessoa. Ela foi quase uma gerente comercial. Aí ela disse assim: não, vou te ajudar. Ela me botou no carro dela e ela me deixava na porta e ficava me esperando. Aí eu comecei, né, a atender tal, e começou a aumentar. Aí eu falei assim: Rodrigo, a gente vai precisar contratar alguém, porque aí a gente não vai conseguir dar conta, né? Porque na época... E o friozinho na barriga aumentava. Né? Começava a aumentar. É porque quando você tá com um projeto que você vê que tá dando certo, é engraçado, né? Você quer muito realizar aquele sonho. Sim. De repente você dá o primeiro passo e quando você vê que tá crescendo, independente de como for, se for muito rápido, dá aquele, meu Deus, como assim, né? Como é que eu vou fazer? Eu tô realmente preparada? Isso. E aí, como vocês fizeram? E aí começamos. Eu contratei mais uma pessoa, começou a me ajudar. E a gente começou a dividir as tarefas, né? Eu dava suporte, a pessoa aqui da retaguarda fazia agitações, o Rodrigo também já estava bem entendido. Nessa fase, ele já Habituado estava já no também mundo do totalmente consignado. dedicado na O empresa? Rodrigo Sim. já tinha que somar, tinha que ajudar, né? Então ele já estava por dentro já. Ficou na parte da formalização, na época era só papel ainda, Físico, né? Era totalmente físico. Eu lembro que ele comentou também, assim, né, com a gente, sobre a questão de quando você começou, adentrou mesmo no negócio 100%, aí foi mais para aquela parte de organização, que era uma parte que você já tinha experiência. Que acho que né? até era isso que eu ia comentar. O Rodrigo falou que ele veio de uma empresa que já... Uma multinacional, a gente sabe, existe uma Isso. cultura já mais Isso. corporativista. Então, quando tu entrou na LC, que vocês começaram a desenvolver esse sonho, tu já teve essa percepção que internamente tinha que ter uma organização diferente, né? Sim, Para sim. conseguir atender esse cliente que vocês buscavam. Isso. Pode comentar um pouco aí sobre isso. Opa.
Então, a empresa que eu trabalhava, assim, tinha tudo bem divididinho, bem tudo organizado, né? Tinha os setores, qualidade, segurança do trabalho, administrativo, almoxarifado, né? Então, era bem organizado e eu ficava na parte administrativa. Fiquei pensando, desde quando eu soube que você tinha essa missão lá dentro da empresa, que vocês já iniciaram na contramão, né, da época, como a gente Organizado, falou. Tiveram que um é insight muito de marketing, né? Sim. Apresentação pessoal e organização, que a gente sabe, e todos desse segmento que são envolvidos nesse segmento, a gente fala muito sobre isso, né? Da necessidade de organização, de setorização, né? Porque assim você vai conseguindo criar os fluxos, né? As políticas. De profissionalização mesmo, Exatamente. né? Eu acho que essa tua bagagem de vir de uma empresa com essa grande, com já um know-how corporativista, trouxe sem dúvida nenhuma para dentro. Porque o que a gente vê acompanhando outros correspondentes do segmento, né, nesse início, a gente sabe que não era bem assim, né? A pessoa entrava, funcionava e crescia, mas crescia completamente Não desregulado. era a preocupação inicial, Não, né? Não não era a era. preocupação inicial. O inicial era o negócio em si, digamos, né? A venda, a prospecção, a parte de estruturar internamente a empresa não era um foco principal. E vocês, paralelo ao propósito, ao sonho, às vendas, teve também a preocupação com a organização, né? Sim, e assim, como eu falei, essa preocupação de setorização, e aí que a Joyce comentou, a gente teve que contratar pessoas, e a gente foi dividindo as tarefas, né, porque como o consignado, ele é desde o início do processo até o final, então tem todo um fluxo que precisa ser seguido, então a gente precisa ter esse olhar clínico, né? Essa percepção de, mesmo ali, né, sem ter tanto como é que vai ser o mercado daqui a 10 anos, 5 anos, mas aí a gente já tinha essa percepção ali de organização. E aí a gente foi, uma das preocupações da época era a questão de físico, né? Então a gente tinha uma preocupação muito grande na questão da formalização, né? De ter esses contratos, né? Com mais logística, né? Como que vai receber a própria logística, né? Que, como o Joyce falou, né? Primeiramente santinês, como é que a gente vai trazer esses físicos para cá? Como é que vai ser? E aí eu fui estudando, verificando como é que seria a melhor forma. Vai ser, como é que vai vir esses físicos? Então, e aí a gente foi estruturando e organizando, né? E aí a empresa foi criando robustez, né? Aí, como a Joyce mesmo falou, né? A questão do cadastro de novos parceiros, aí foi entrando 5, né? E aí 10, aí foi crescendo. E aí falei para ela, olha, já precisamos de uma estrutura um pouco maior, né? Precisamos ampliar, ter mais salas. Aí saíram do ponto que vocês tinham. Isso, fomos para um outro ponto. E aí a gente foi crescendo a operação, né? E aí foi aumentando tudo, né? E o legal dessa parceria que a gente consegue ver é que há realmente uma completude, né? Enquanto a Joyce estava aqui com essa veia totalmente comercial, e é o que ela faz ainda hoje, é o que encanta ela, o Rodrigo tem essa veia do bastidor que é fundamental dentro de qualquer negócio, que é aquela pessoa que está lá, entende realmente todo o fluxo, porque é exatamente o que você falou. O consignado, você tem que ter o cuidado na entrada da operação, até quando eu estou cadastrando aquele parceiro, até quando finaliza a venda, né? Porque é no início que você percebe se você pode ter ou não um problema que às vezes se torna um grande problema para esse tipo de negócio, né? Sim. Mas e aí vocês ampliaram, vocês foram para 56 cidades, né, do 70. Maranhão. 70 cidades, mais do que eu tinha aqui inicialmente. Ou seja, demanda realmente, e demandava quando vocês começaram a fazer isso dentro. Hoje a gente tem uma operação, o consignado tem uma operação digital que facilita, né, essa parte de logística, mas também traz outros riscos, né? Mas, assim, voltando aqui para essa fase de expansão de vocês, aí vocês... começaram a organizar a parte interna e viram também a necessidade de ampliar a própria área comercial, né? Sim. Aí já teve necessidade de ter outras pessoas para ajudar. Como que isso foi acontecendo e vocês foram vendo essa necessidade de ampliação? Então, e aí como vocês estão falando, realmente ficou bem dividido isso dentro da LC, né? A Joyce comercial, o Rodrigo administrativo. Só para vocês terem uma ideia, hoje o Rodrigo já está tão afiado o consignado na parte operacional que eu é que já não sei muita coisa, mas ele é a pessoa que sabe de tudo ali.
dentro da parte operacional, enfim. Depois que a gente começou a aumentar esse processo, realmente teve a necessidade da gente contratar mais pessoas, né, contratar mais comerciais, para que a gente pudesse expandir ainda mais, né? E aí, um ponto que eu queria até falar sobre a área comercial, eu acho que isso sempre foi de mim, do Rodrigo, essa questão realmente da organização. Chega a ser tão assim que às vezes eu digo, gente, eu sou muito metódica, né? Eu tenho aquela preocupação assim de tudo, até todos os comerciais, eu comecei a conhecer comerciais do consignado e quando eles iam me visitar, porque eles queriam prospectar para produzir para a empresa deles, eu sentia a falta de algumas coisas neles e eu dizia assim, para mim, meus comerciais não vão ser assim. Eu vou treinar e capacitar para eles serem ainda melhores, né? Então, eu sempre tive essa preocupação de treinar o comercial, assim, até na apresentação dele, na visita do parceiro. E sempre fazer a questão de ir junto. Todos, na verdade, assim, desde quando eu comecei a atender parceiros, como eu falei, a primeira vez que eu fui fazer minha visita, eu fui de ônibus. Mas aí eu não sabia dirigir, né? E, na verdade, já passei um bom tempo sem dirigir, porque eu tinha medo. E aí eu contratei algumas pessoas, contratei um gerente homem. E, gente, detalhe. Olha, o meu gerente comercial que tá comigo hoje não fique chateado. Mas eu sempre gostei de trabalhar mais com mulher, né? O meu time comercial sempre foi mulheres. Então, hoje eu tô com um homem dentro da nossa equipe, mas, enfim, ele já tá bem alinhado. Já tá bem alinhado, né? Então, sempre tive essa preocupação de, nas visitas, a gente ir como consultores, sim, né? Sempre falei que a gente precisava ir com a missão da gente treinar e capacitar aquele parceiro para ele estar apto para, de fato, trabalhar no consignado. Botar na cabeça do parceiro que não é simplesmente colocar uma loja e dizer, vou vender consignado, porque não é assim, né? Então, eu sempre falo, gente, eu sei que a missão é árdua, mas se a gente continuar fazendo isso, a gente vai colher bons frutos disso. Com certeza. Né? Então, sempre ficava batendo na tecla com a minha equipe comercial, né? Então, na forma de se apresentar, quando chegar lá no parceiro, abrir ali o computador, falar dos negócios, falar de oportunidades, incentivar ele, treinar e capacitar como é que ele tinha que estar mandando os físicos de forma adequada, a importância dele entender que aquele físico, ele não era simplesmente um papel. Na realidade, aquele físico, ele é o valor do contrato. Sim. Imagina, se o contrato é 15 mil e aquele contrato vai extraviado, é 15 mil que tá ali que o banco vai estornar. Com certeza. Né? Então, tinha que tomar cuidado desde aquele físico, como é que ele ia, como é que ele tinha que ir. Cuidado com a prospecção. Eu acho que pelo fato de eu já ter experiência com atendimento ao cliente, né? Eu passei por uma situação, na época que eu atendia cliente direto, né? De pegar uma fraude. Então, eu comecei a me especializar para evitar a pegar as fraudes, né? Então, eu chegava pro meu parceiro e sempre falava, olha, tome cuidado quando entrar algum cliente aqui no seu escritório. Não simplesmente fique ali emocionado porque tá fechando um contrato alto, né? Aí sempre dava as dicas de como é que ele tinha que fazer análise. E assim, até mesmo a questão de organização financeira, eu chegava a dar para os meus parceiros como é que eles tinham que fazer, como é que eles tinham que se organizar. Muitos, é inacreditável, mas muitos parceiros hoje não tem nada. Assim, alguns chegam a anotar no caderno o nome dos clientes, né? E eu sempre levava uma planilha que eu criei mesmo de controle de Excel. Eu falei, vou te dar uma planilhinha, você começa a alimentar essa planilha. Quando chegar daqui a 12 meses, você começa a clicar nesse botãozinho aqui, e esses clientes aqui, você vai poder refinanciar seus contratinhos.
Então, Joyce, e eu te ouvindo assim, né? Essa história já tem um tempo. E, na verdade, ainda hoje a gente precisa dessa preocupação, né? Exatamente. Nós, inclusive, nós ainda batemos muito na tecla. Ainda não, na verdade, porque eu acho que nós estamos iniciando esse processo, né? Vocês sempre tiveram essa preocupação, mas a gente sabe que o nosso segmento não é assim. Não. E ainda se precisa muito capacitar os parceiros, né? Porque eles que fazem a venda direto ao cliente e é a partir daí que a gente vai começar a plantar a semente da mudança para evitar todos esses problemas que nós temos no segmento, né? E essa experiência, né, de você fazer o atendimento do cliente, de você ter passado por vários momentos de iniciar pequenininho, né, estruturar toda a tua empresa faz um enorme diferencial na hora de você repassar ao parceiro, né, as possibilidades que existem nesse mundo. E o comercial é uma coisa também que a gente sempre fala. A área comercial ela tem um papel fundamental nesse negócio, porque é a área comercial que vai repassar todas essas questões de organização, de negócios, das questões jurídicas, né? E isso tudo dentro da linguagem do parceiro. Sim. E essa visão de, no início, ter essa ideia de, não, eu não sou um gerente comercial que vou chegar lá, tomar um cafezinho, oba, minha comissão é essa. Certamente, Joyce e Rodrigo, foi um diferencial dentro da LC, porque eles viram já a LC como uma empresa com um potencial de, não, peraí, eles não estão me trazendo aqui só uma comissão e eu quero vender esse produto, eles estão me instruindo a vender esse produto, me dando segurança, né, para técnicas de como evitar uma fraude. Sem dúvida nenhuma, isso aí era um novo encantamento, era uma florzinha dessa aqui que vocês iniciaram levando lá para a Assembleia, que começou a passar a ser diferente, né? Porque você trazia para ele aquela informação que para o negócio era essencial. E sem dúvida nenhuma eu entendo que isso foi um encantamento que vocês conseguiram e aí uma arte de fidelizar, digamos assim, o cliente de vocês. Esse sempre foi o lema da LC, né? De conseguirmos, de fato, levar um atendimento diferenciado para os nossos parceiros, porque, de fato, era muito isso que eu via na área comercial dos correspondentes. O gerente ia lá, só queria tomar um cafezinho, para falar de comissões, e a minha equipe comercial sabe que eu sempre bati na tecla sobre realmente ser diferente, a gente fazer a mudança na vida do parceiro, né? E, assim, eu tenho vários cases assim, de sucesso, vários cases assim, de parceiros que eu lembro que já teve vezes em que eu entrei na loja assim, e eu, como eu falei desde o início, eu tenho um problema com falta de organização. Então, quando eu olho a loja toda bagunçada, a vontade que eu tenho é de arregaçar as mangas e dá licença, eu posso te ajudar? Posso dar uma repaginada aqui para você? Então, já teve casos em que eu mesma, junto com a minha gerente comercial, falei, vamos organizar isso aqui para ele. Então, a gente organizou tudo, desde físico, desde acompanhamento, na loja mesmo, de varrer, de limpar, de mostrar para ele que é importante ele receber o cliente dele em um local adequado, né? E assim, foi muito gratificante. Ao final, o parceiro agradeceu bastante, falou, poxa, muito obrigada. Já teve casos em que eu realmente deixei de estar no sábado com a minha família. Sacrificou aquele dia, né? Fui para o interior ensinar a equipe ali do parceiro a digitar, a como que eles tinham que falar com os clientes, até a questão do cafezinho para botar ali, para oferecer para o cliente, como que eles tinham que se vestir, se arrumar, como é que eles tinham que falar, sobre a questão também de motivar a equipe. Eu fiz tudo isso e assim, esse parceiro até hoje ele é muito grato, sempre fala, eu sempre me lembro que... Mas isso são orientações valiosíssimas, né? Quem não quer começar um negócio recebendo a orientação de como fazer desde o início até o final, né? Sim. Então, tem a preocupação, né? Sim. O que ela falou é fundamental dentro do consignado. Você não pode operar o consignado, essa é uma visão minha, mas eu acho que é de grande relevância dentro do nosso segmento, trazer uma produção por trazer a produção, né? Você tem que ter certeza de que aquela produção ali é uma produção segura, sadia, que faz sentido, porque senão lá na frente, aquilo que representava talvez uma comissão, ela na verdade sai toda pelo ralo, né? A gente sabe muito bem como é consignado. Então, essa preocupação de dizer, olha, não se...
o cara tá assinando aqui um contrato, é um contrato de um valor maior e realmente fica aquela expectativa de fechar. Eu achei super legal. Calma. Não fica emocionado. Não se né? emociona. Emocionado. E vamos seguir aqui olhando realmente se esse contrato tá adequado, se segue os roteiros do banco, se a documentação é legítima. Isso continua sendo fundamental, ainda que o consignado tenha essa operação digital, porque a gente sabe que existem outros tipos de fraude, né? Sim. Ou seja, a segurança se atualiza, mas os fraudadores acabam se atualizando também. Então, os correspondentes, eles precisam sempre estar se adequando a isso, e eu acho que esse ponto de vista amadurecido, né, de você realmente não quer uma produção por produção. Sim. E isso a gente nota em vocês que isso não começou quando vocês já tinham parceiro, que tinha que ter mais volume. Não, porque no dia que vocês decidiram abrir, o Rodrigo falou, eu não quero endividar aquela pessoa. Eu quero fazer que ela realize um sonho, né? Um diferencial. Então isso está dentro da raiz do negócio de vocês. Sim. Por isso que eu acompanhando vejo a diferença que faz. Eu tinha até uma pergunta aqui que era enfrentando os desafios, né? A gente do consignado sabe que esse a gente olha muitos memes na internet do consignado, o cara amarrado numa camisa de força, porque na realidade ele faz o coração do empresário bater mais forte. Um dia a gente diminui a comissão, outro dia o INSS para, aí vem Tem uma votação. Mas eu percebo que, na realidade, o que faz vocês superarem esses desafios, vocês podem até me consertar se for errado, mas é que vocês realmente se preparam antes, né? A gente vê que vocês têm um cuidado, vocês pensam na frente do problema, né? Você já, talvez até pela própria vivência do consignado de muito tempo, mas parabéns com relação a isso. Eu acho que vocês realmente, dentro desse cenário, fazem um caminho muito importante e eu acho que até muito certinho, assim, né? De querer que aquilo aconteça daquele jeito e seguir. Tem um perfil, né? Sim. Eles têm esse perfil organizado e de se adaptar, se reinventar. De se adequar, né? Vocês não criam esses obstáculos. Na verdade, quando existe essa necessidade, vocês querem como, né? Sim. Como que eu faço para me adequar? Sim. E é muito visível isso em vocês e na própria empresa, né? Isso reflete. É verdade. Aí a gente está quase chegando ao fim. Joyce, que estava aqui mais ansiosa, né, Rodrigo? Ah, meu Deus, será que eu consigo? Para tu ver como é fácil esse bate-papo. Eu acho, assim, que tu tem a vivência do consignado dentro de ti. Isso é nítido. É uma coisa que você fala com domínio, você fala de uma coisa que você vive, né? Sim. É claro, para qualquer pessoa que conhece a Joyce e quem não conhece a Joyce, que está conhecendo aqui agora. Sabe, são 12 anos de consignado. Ela que até compartilhou aqui ainda há pouco, ela, no início da carreira dela, ela teve ela contou essa história pra mim, na realidade, num correspondente, num parceiro dela. Quando ela chegou lá, ela varreu a loja, limpou a loja, organizou a loja inteira, porque a preocupação deles, da LC, continua sendo encantar esse cliente e realmente, não, eu vou lá, eu quero fazer a diferença. Eu quero... E também nessa questão, né, não só de realizar o seu próprio sonho, Sim. mas de dar as mãos com quem tá contigo, né? Sim. Assim, eu quero que meu parceiro também tenha uma loja, né? Eu quero também que ele preste um bom serviço. Eu quero que ele esteja dentro do que realmente é esperado para um negócio desse, né? Eu não tô preocupada só que ele venda para mim, de qualquer jeito. Eu quero que ele faça da forma correta. E esse é um ponto importantíssimo que a gente sabe, né? Para todo negócio, na verdade, mais pro segmento de correspondente bancário, a gente sabe que não adianta só eu, no caso, só a LC, ter esse perfil. Isso. Os parceiros também precisam de capacitação, né? Isso. E assim, um detalhe muito importante assim, a gente teve uma mudança de cultura, né? Porque a gente trabalhava com B2C, né? E aí, ter essa visão de B2B foi uma quebra de paradigma, porque a gente queria que o parceiro fosse igual a gente. Tivesse a mesma cultura. Tivesse a mesma cultura. Então, como fazer isso, né? Como transformar o parceiro com a mesma expertise que a gente, né? Com mesma preocupação, organização, planejamento. Como é que a gente ia fazer isso? Então, era um desafio muito grande. Então, aí a gente começou o quê?
com a equipe. A gente começou a realmente capacitar ainda mais essa equipe. Porque o grande diferencial da LC, como o Joyce falou, é realmente esse atendimento humanizado. Né? Você atender o parceiro de forma mais humana possível, de entender porque ele está ali com o cliente. O cliente, ele tem... a gente sabe como é que é a realidade dos interiores daqui do Maranhão, né? O aposentado, o cliente, né, na verdade, ele sai de um povoado, vai até aquele interior, às vezes ele vai de um carrinho, né? Vai de um pau de arara, então ele chega lá, então ele já está ali cansado, suado, já está preocupado, ele já está o quê? Poxa, será que vai dar certo? Então a gente dá esse atendimento rápido porque ele tem hora para voltar, então a gente entender a necessidade tanto do parceiro como do cliente. Sim. Então essa rapidez nesse atendimento a gente especializou a nossa equipe para poder atender e tornar os processos muito mais rápidos, né? Ágeis, né? Mais ágeis, né? De um atendimento mais direcionado, mais centralizado, né? Então a gente começou a fazer isso internamente, né? E aí com isso a gente começou realmente a conquistar mais e mais, né? Mais parceiros, né? A nosso B2C também, a gente começou a conquistar clientes também. Então, sempre trabalhando de forma ética, organizada, que isso é a missão da LC. Traz confiança também, né? Não, e isso que o Rodrigo terminou de falar é uma coisa que nós falamos muito, né? A preocupação na entrada da tua operação. Seja ela parceiro, seja ela o cliente, né? O próprio cliente. E vocês têm esse cuidado. Então, por isso que a LC se tornou o que é hoje, né? Sem dúvidas, em razão desse cuidado com um dos pilares mais importantes desse negócio. E assim, um detalhe também importante é que essa visão do comercial lá, né, quando ele volta para a nossa empresa, a gente faz reuniões, né, pós-rota, em que a gente pergunta como é que foi a rota, o que aquele parceiro está precisando, a gente faz um raio-x desse parceiro com toda a necessidade dele, o que ele precisa, é um treinamento de portabilidade, é um treinamento sobre cartão, então aí a gente vê a necessidade e direciona aquele treinamento para aquele parceiro, para que ele realmente possa entender também ainda mais do que ele está vendendo, né? E o principal ter o que a gente tem hoje. Toda a prateleira nossa é repleta de bancos com oportunidades, né? Desde o crédito consignado, cartão benefício, a portabilidade. Então, a gente procura realmente ver o que está de novo, né? O que tem de novo no mercado para a gente poder levar isso para o parceiro. E a diversificação nesse cenário de consignado ela é fundamental, né? Sim. Até para você não parar, por exemplo, nessa última do INSS, né? Se a pessoa está lá no INSS só, com esse tanto de oportunidade que tem aí, a LC teria esse diferencial nesse momento, né? Para apoiar o parceiro ali, para que ele não tomasse aquele susto e tenho que fechar aqui porque eu não tenho outro produto para vender se eu estou parado no INSS. Isso eu acho que realmente é fundamental. E sobre aquela pergunta que você falou sobre os desafios, né? Então, com todos esses desafios que a gente que todo correspondente passa, eu queria até passar uma mensagem, né? Que eu acho que a palavra-chave é resiliência, né? É isso que a gente fala para os nossos colaboradores, né? Porque hoje tá uma coisa, daqui a 2 horas ou amanhã já tá outra. Então, é uma grande dificuldade que a gente tem quando a gente contrata um colaborador nosso, de falar, olha, você está entrando no mercado muito bom, mercado financeiro, mas você precisa ter muita resiliência porque isso muda. E às vezes a pessoa acha que a empresa é desorganizada, mas não. A gente está acompanhando o mercado, porque o que a gente porque o que a gente planeja hoje, né, uma reviravolta dessa, né, a paralisação do INSS, por exemplo, então essas MPs que estão rolando, então o que a gente planeja amanhã já tem que replanejar, tem que se reinventar. Então é isso que a gente passa
para os nossos colaboradores e também para os nossos parceiros. Excelente mensagem. Correspondente não pode ter ansiedade. Porque se tiver ansiedade, vai ter um grande problema, viu? Aí pela frente. Gente, na realidade, era esse o nosso bate-papo, era isso que a gente queria ter com vocês, né? Eu tinha certeza que ia ser um sucesso, que vocês iam, sem dúvida nenhuma, conseguir trazer uma mensagem legal. Eu queria até que vocês dessem, assim, se vocês quiserem, para um correspondente que estivesse abrindo hoje, qual que seria assim, o que vocês acham que ele tinha que fazer, o que é importante para ele iniciar o negócio, assim, o que ele tem que se preocupar? Primeiramente, pra gente encerrar aqui esse acho dia. que primeiramente a base é o planejamento, né? Se organizar, né? Hoje vocês que estão assistindo podem contar com a LC, né? A LC hoje é uma empresa que está totalmente organizada desde a parte financeira, né? Com a parte jurídica, com a parte de suporte, back-office, formalização, né? ADM, nosso RH. Então a empresa está disponível para atender, né? Se você tiver alguma dúvida em qualquer setor, né? Estou com uma dúvida aqui em como eu contratar, a gente vai te orientar. A gente tem pessoas que são preparadas para isso, para poder ajudar o parceiro. Então, para quem está começando agora, realmente precisa vou estudar e o principal, né, ficar ao lado de quem está aí no mercado há mais de 12 anos, né? Então a gente precisa, a gente vai te orientar a você iniciar esse trabalho, né? Tem que ter uma parceria estratégica, né? Para ti, o foco é planejamento e parceria estratégica. E isso realmente é fundamental. Você tem que, quando você inicia um negócio, você tem que estar ali lado a lado com pessoas que possam realmente te dar essa segurança, né? Eu acho que isso é uma excelente dica, inclusive, para qualquer tipo de negócio, né? E não seria diferente, certamente, com o consignado. Eu não sei se você quer deixar uma mensagem, Pamela, também. Eu quero agradecer, Joyce e Rodrigo, né, por terem aceitado esse convite. Se permitido essa experiência, né, que a gente sabe que é desafiadora para todos. Dizer que, com certeza, a história de vocês vai inspirar muito os nossos ouvintes, eu não tenho dúvida disso. Sem dúvida, e eu reforço, na realidade, agradeço novamente, porque eu acho que o nosso papel aqui com o podcast é levar essa vivência do consignado para outras pessoas, né? A nossa ideia é conseguir ir colaborando com o segmento mesmo, é uma preocupação que a gente tem, porque para que ele possa ser perene, a gente entende que ele precisa ir se profissionalizando. A gente até sempre comenta, poxa, quando sai uma mensagem na televisão, em qualquer lugar, o consignado ele tá sempre com a visão, é o vilão, né? Exatamente. E a gente iniciou isso aqui falando que ele tinha o crédito mais barato do mercado. Então, como que ele pode ser o vilão se ele pode trazer esse recurso? A gente até denominou, né, pra gente aqui que o consignado é o crédito mais democrático do país. Porque, na verdade, né? Sim. E a nossa ideia é levar, né? É trazer essa desmistificar, na realidade, o consignado, levando essa informação e mostrando o potencial que o consignado tem e o tanto de famílias, na realidade, são envolvidas nisso, da importância que ele tem na operação financeira do país, né? A gente sabe que ele opera aí bilhões de reais, né? É muita coisa, isso movimenta, na realidade, uma parcela econômica do Brasil gigantesca. Né? Isso é fundamental. Então eu reforço aqui novamente, a gente agradece pela participação de vocês, foi maravilhoso. Eu que agradeço também pelo convite. Nos agradecemos. Foi bem desafiador. Mas acredito que fazendo mais vezes a gente fica depois já tranquilo. Depois disso aqui tu vai virar blogger, tu vai estar lá. E eu já vi que tu tem esse potencial porque eu já te olhei fazendo isso nas tuas redes sociais. Também queria agradecer a oportunidade, inclusive trouxemos uma lembrança, né, para vocês. Né? Então é família, porque eles iniciaram. Isso aqui é para mostrar aqui, ó. Quando eles iniciaram a LC, né? E hoje. Muito obrigado. A LC. A gente agradece, gente. Muito obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos. E encerrou, né? Encerrou já. E nós encerramos por aqui o nosso terceiro episódio.